Oi você, eu sou a Paloma e esse é o meu canal. Eu estou aqui para iniciar mais um vlog de leituras natalinas usando o nosso calendário do advento. Se você chegou aqui e não sabe do que é que eu estou falando, existe a parte 1 desse vídeo, que foi um dos últimos vídeos que eu soltei aqui no canal. Eu vou deixar ele marcado aqui no card caso você queira assistir. Lá nós temos os números de 1 a 5, então são 5 leituras nesse primeiro vídeo. E nesse vídeo aqui eu gostaria muito de ler do 6 ao 10. Eu acho que vai ser possível, mas vamos ver. Se você não sabe o que é um calendário do advento, na verdade esse calendário é utilizado há muito tempo, na época do Natal. São vários tipos de calendário do advento que você pode fazer. Você pode fazer, por exemplo, um calendário de escrita, um calendário de presente, um calendário de comida, tanto faz, é assim, o que você quiser colocar. Esse ano eu decidi fazer um calendário do advento de leituras. O que isso quer dizer? Que cada um desses dias, entre aspas, tá, tem uma leitura diferente. E com vocês eu abro essa leitura e eu não sei qual é, tá? É surpresa. E leio o livro com vocês aqui no vlog. O certo é se fazer um calendário mesmo. Então, cada dia do mês de dezembro você tem uma tarefa diferente, você tem uma coisa diferente. Só que como eu não vou conseguir ler um livro por dia no mês de dezembro, eu decidi fazer 15 dias, que foi o que deu. Ou no caso, 15 leituras. Vocês podem ver que o 6 já tá faltando. Isso porque, gente, eu não tava esperando, mas a minha vida deu uma reviravolta esse fim de ano. Então, pra adiantar o meu trabalho aqui nesse vlog, eu acabei abrindo o número 6. Eu abri num dia específico aí da minha vida que eu tava um pouquinho mais tranquila. E o papelzinho que saiu dentro do número 6 é Natal pra quê? É um conto natalino, mas eu vou falar mais sobre ele porque eu já li ele essa semana. Eu só vou recapitular as filmagens que eu fiz com relação às minhas leituras e depois eu volto já nesse mesmo take aqui, comigo aqui mesmo, pra falar minha opinião sobre a nossa primeira leitura desse vlog. Então eu espero muito que vocês gostem de me acompanhar na segunda parte e vamos nessa fazer várias leituras natalinas. Agora sim a gente pode falar sobre Natal pra quê, da Megan Quinn. O nome dessa autora não me é estranho, eu acho que eu já cheguei a ler alguma coisa dela, eu não tenho certeza, porque esses livros de romance assim mais desconhecidos, eu não gravo muito o nome da autora, sabe? E eu já tô lendo romance há muitos anos. Então pode ser que eu já tenha lido algum livro dela. Ele é um conto gringo, como eu falei, né? O próprio nome da autora já dá a entender, só que ele foi traduzido para o português pela editora Charme, que eu não conheço, eu não consumo muitas coisas da editora Charme, mas ele já tem em português pra gente ler. É um conto super rapidinho, de 70 páginas, e ele vai contar a história dos nossos dois protagonistas, a Nola e o Caleb. Eles tinham um relacionamento quando adolescentes, eles se amavam muito, eram um amor um da vida do outro, só que a Nola tinha esse sonho de se mudar pra Nova York, né, pra cidade grande, pra seguir uma carreira. Ela fala isso pro Caleb, então, quando eles eram adolescentes, pede pra ele se mudar com ela pra Nova York, pros dois começarem uma vida juntos lá. Mas o Caleb se recusa a sair da cidadezinha de onde eles moram, então eles acabam terminando esse relacionamento, a Nola vai pra cidade grande e o Caleb fica na cidadezinha que eles moravam. E isso é muito traumático, assim, pra eles, porque o Caleb deixa muito claro desde o início que esse foi o maior erro da vida dele, né, que ele perdeu a mulher que ele amava, ele meio que quebrou o coração da Nola, só que no presente, que é quando o conto se passa, a Nola tá voltando pra essa cidadezinha, o Caleb tem uma loja de ferragens lá, e ela volta pra começar a reformar a casa dos pais. E aí eles acabam se encontrando naquele estilo meio agora eu te odeio, sabe? Não sei como me mover ao seu redor. Só que existe uma reviravolta. Um dos personagens secundários desse conto é um senhorzinho que é o carteiro da cidade. Então quando ele vê o Caleb escrevendo uma carta, ele pega essa carta e sem ele saber, ele manda pra Nola, sabe? Então eles começam a trocar cartas com os mesmos sentimentos de odeio o Natal. Os dois têm sentimentos muito fortes com relação ao Natal, de odiar o clima, e eles acabam trocando essas cartas sem saber que eles são
quem eles são, sabe? Então é um conto que parece ser muito longo e ao mesmo tempo ele é muito curto porque tem muitos elementos. E esse foi um dos principais problemas que eu tive com esse conto, porque se ele fosse maior, se ele fosse uma novela, por exemplo, ele seria perfeito. Ele não precisa ser um livro, mas ele também não funcionou como um conto, porque muita coisa ficou superficial. São tantos elementos, né, eu contando pra vocês, que a gente não teve acesso a todos eles. A gente não teve acesso ao desenvolvimento de todos eles, sabe? Então eu achei um conto que foi assim meio desperdiçado em 70 páginas, ele deveria ser maior. Fora que os personagens secundários são incríveis. Nós temos esse carteiro, né, que é o senhorzinho, ele é o melhor amigo do Caleb. Nós temos a avó da Nola, e a avó dela tem aquela vibe de... Sabe a Betty White em A Proposta? Não sei se vocês assistiram esse filme, tem uma velhinha nesse filme. Ela tem a mesma personalidade, assim, juro. A avó da Nola é muito legal. E os dois estão ali, né, o carteiro e a avó estão ali tentando resolver essa situação da Nola e do Caleb, porque eles são o amor da vida um do outro. Então eu gostaria muito que esse conto fosse maior, sabe? Foi o meu maior problema com ele. Ficou muito raso e eu não me conectei com nada, assim. Se tivesse sido pelo menos uma novela, eu acho que eu teria gostado bem mais. Mas ainda assim, gente, eu acho que é legal porque, como eu falei, é um conto gringo em português e você pode ler bem rapidinho pra você entrar no clima de Natal, apesar de que eles odeiam o Natal nesse conto. Essa é a minha brevíssima opinião de Natal pra quê? Eu não vou me estender muito porque eu não quero estragar a experiência de vocês caso vocês leiam. Eu acho que conto vocês leem mais do que livros natalinos, então fica a dica pra vocês também. E agora eu vou abrir com vocês o número 7, que eu não sei o que é, porque eu tô tão acostumada a abrir fora da câmera que eu vou abrir aqui com vocês o número 7. Vamos ver o que saiu. É um título em inglês, acho que vocês vão reconhecer. The Claus in Christmas. É um livro no meu Kindle. Eu sei que é um livro em inglês, ele não tem publicado em português ainda. E eu não sei exatamente do que se trata a história, gente, mas eu vou ler e com certeza vou comentar com vocês. The Claus in Christmas. Eu não lembro nem da capa dele, pra falar a verdade. Ela tá aqui pra vocês já no vídeo, porque eu faço na edição, né? Deixa eu procurar. Ah, tá. Esse aqui parece ser um romance bem clichêzinho e eu espero que ele seja bom. Então vamos pra nossa segunda leitura desse vlog The Claus in Christmas. Eu tenho 10 minutos para falar com vocês sobre a minha última leitura desse vlog. Eu finalizei ontem a minha leitura de The Claus in Christmas. Era um livro que tava no meu Kindle, mas eu tinha comprado recentemente porque eu gostei bastante da sinopse e ele não me decepcionou. Foi um livro muito legal de ler. Eu colocaria esse livro como um filme da Hallmark, só que escrito. The Claus in Christmas vai contar a história da Cassie. Ela recebe a notícia de que a avó dela, que ela não tinha muito contato, faleceu. Só que ela tem que viajar para a cidadezinha onde a avó dela morava para receber a herança dela. A Cassie sai de São Francisco então e vai para Poppy Creek, que é a cidadezinha que a avó dela morava, e ela encontra o advogado da avó dela. O advogado da avó dela, vamos fazer um parênteses aqui, é o Luke, e ele é o cara bonitão da cidade. Ele é um cara jovem, ele é bonito, e ele é advogado porque ele seguiu a carreira do pai dele. Então não é exatamente o que ele queria fazer da vida, mas ele é um ótimo advogado. E ele é quem cuidava do testamento da avó da Cassie. Quando eles se encontram, o Luke dá a triste notícia de que pra Cassie receber a herança dela, ela precisa fazer algumas coisas porque existe uma cláusula no testamento, por isso que o título do livro é The Claus in Christmas. E essa cláusula do testamento é que a Cassie tem que passar dezembro
inteiro nessa cidadezinha fazendo o calendário de Natal da avó dela. A avó dela amava o Natal e ela tinha um calendário, então cada dia de dezembro ela fazia alguma coisa natalina, alguma atividade. Seja assar biscoitos de gengibre, seja patinar no gelo, seja mandar um cartão de Natal pra alguém, coisas desse tipo. Então a Cassie se muda pra casinha da avó dela pra fazer esse calendário e essa casa, esse chalé onde ela tá morando, vai ser a herança dela se ela conseguir completar o calendário. É claro que assim, logo que eles se encontram, tanto a Cassie quanto o Luke sentem aquela coisa de amor à primeira vista, sabe? Por isso que eu digo que esse livro é um filme da Hallmark, só que escrito. Ele é super clichê, o amor deles é muito rápido, assim, em questão de uma semana eles estão falando eu te amo. Eu não sei, funciona, gente. Se fosse qualquer outro livro, eu teria falado pra vocês que foi horrível, que o romance não desenvolveu, que começou muito rápido, só que eu não sei, nesse livro faz sentido. São tantos elementos clichês dentro da história que tudo funciona, sabe? E ficou muito legal de ler, ficou muito fofo. Tanto a Cassie quanto o Luke são muito legais como personagens. Os dois têm seus problemas, só que aos poucos eles vão se conectando, aos poucos eles vão conversando sobre isso. A família da Cassie é bem complicada porque ela não conhecia muito a avó, a mãe dela é meio problemática. O Luke tem essa coisa de quero seguir os passos do meu pai, só que ao mesmo tempo as pessoas falam pra ele que ele não é o pai dele, então ele tem essa pressão de ser uma pessoa que ele não é. Então eu gostei bastante dessa história. A única coisa que eu fiquei assim um pouquinho incomodada é que a Cassie, por ela não ter essa coisa de família, por ela não ter essa coisa de comemorar o Natal, sabe? Tudo que as pessoas fazem pra ela, ela chora. Chega a ser um pouco cansativo, sabe? Porque assim, tem uma criança na história, aí, por exemplo, o menininho dá um desenho pra ela chora. Aí as pessoas fazem um ato de bondade pra ela, e ela chora. Aí ela recebe uma visita, aí ela chora. Então assim, eu acho que a autora poderia ter controlado um pouquinho mais as emoções da Cassie, porque ela ficou aquela mulher que chora toda hora, sabe? Que os olhos enchem de lágrimas, esse tipo de coisa. Mas, como eu falei, é como se fosse um filme escrito, então até que faz sentido ser assim. De qualquer forma, eu gostei muito desse livro. Eu acho que de todos os que eu li, até do vídeo passado, esse é o que eu mais recomendo pra vocês, porque ele é super curto, ele não tem nem 300 páginas, e ele é muito legal. Além disso, ele é o primeiro de uma série enorme, que eu descobri ontem que a série já é enorme, porque assim, quando você vai lendo, você vai entendendo que os personagens secundários da história vão ser os próximos protagonistas, sabe? Esse é aquele tipo de série. Por exemplo, o Luke tem uma melhor amiga que é justamente a mãe desse menininho que existe na história. Então a gente entende que o próximo livro vai ser dela, né? A autora vai colocando ela como protagonista do próximo livro. Ele também tem alguns amigos solteiros, sabe? Então assim, a gente sabe que eles vão ser os protagonistas dos outros livros, mas eu não sabia que a série já tava tão grande assim. A série tem o nome da cidade, então é The Poppy Creek Series, é a série de Poppy Creek, mais ou menos assim. Todos os romances, todas as histórias se passam na cidade, mas não exatamente no Natal, tá? Pelo que eu entendi, o segundo não é no Natal, até porque o primeiro se passa no Natal e no finalzinho tem o Ano Novo, então eu creio que o segundo vai pegar a partir desse momento. Então de Natal mesmo, eu recomendo o primeiro pra vocês. Eu não sei, eu vou deixar essa série como um stand-by, assim, caso eu queira ler alguma coisa fofinha algum dia, mas eu não vou pegar agora, sabe, pra ler, assim, todos os livros. Vou deixar como algo que eu possa fazer algum dia. Então essa é a minha opinião de The Claus in Christmas. Eu gostei bastante. Aliás, gente, hoje é dia 27 de dezembro, eu tô perdida no tempo. Então o Natal já passou, praticamente 2 dias aí do Natal, mas eu quero continuar esse vídeo porque tá muito legal de tirar os livros daqui. É isso que eu vou fazer agora com vocês. Eu vou tirar bem rapidinho porque eu já tô ficando atrasada pra ir trabalhar, mas eu quero saber que livro que eu vou ter que ler, porque aí eu já consigo começar no meu horário de almoço. Então, o livro que saiu no dia 8 foi Dash and Lily's Books of Theirs. É o livro, o caderninho de desafios de Dash and Lily. Esse livro já tem publicado em português. A minha versão é em inglês no Kindle, mas ele já tem em português. Eu não tava esperando esse aqui, mas eu espero que seja legal. Então essa vai ser a minha próxima leitura desse vlog. Vamos nessa!
uns 20 minutos mais ou menos que eu finalizei a minha leitura de O Caderninho de Desafios de Dash e Lily. Eu tinha expectativas pra esse livro, eu achava que a história ia me conquistar, e eu gostei do livro, mas eu tenho, assim, sentimentos meio conflitantes com essa história. Esse livro vai contar a história justamente do Dash e da Lily. Os dois têm pontos de vista dentro do livro. O Dash é um garoto sério que odeia o Natal. Ele acabou dando um jeito de passar o Natal sozinho. Os pais dele são divorciados, então ele falou pro pai dele que ele ia passar o Natal com a mãe e falou pra mãe que ele ia passar o Natal com o pai. Como o divórcio dos pais foi muito complicado e eles não se conversam, o Dash acaba conseguindo passar o Natal sozinho porque ele odeia o Natal e ele não quer toda essa coisa de festa, de presentes, etc. Então um dia ele vai pra uma livraria, que é onde ele mais gosta de ficar, e olhando seus livros favoritos, ele acaba encontrando um Moleskine vermelho, que é um caderno vermelho, dentro ali da estante, né? Ele pega esse caderno porque ele fica muito intrigado, e quando ele abre, tem uma série de desafios ali dentro da livraria pra ele descobrir frases, palavras, pra ele procurar vários livros, etc, como se fosse uma gincana, assim, uma caça ao tesouro. E ele descobre que esse caderninho é da Lily, né? Que é como se fosse uma gincana pra ela encontrar um novo amigo ou talvez um futuro namorado. Sabendo disso, a gente também conhece a Lily no ponto de vista dela. Ela é uma garota bem estranha e ela mesma se descreve assim, só que ela é aquela garota bem mimada pela família, ela é a mais nova, só que ao mesmo tempo ela tem uma coisa muito única assim acontecendo com ela, sabe? Ela é estranha no sentido de que ela não está no padrão das pessoas, mas ela é uma garota muito legal, muito divertida, ela ama animais, ela é bem esse estilo meio extrovertido, sabe? Ela é diferente do Dash, vamos colocar dessa forma. E a Lily, então, acaba recebendo uma resposta do Dash, né, nesse caderninho, e eles começam a se comunicar através desse caderno. Eles vão fazendo desafios um pro outro na cidade de Nova York, e eles vão trocando esse caderno, até que um momento as coisas se complicam, vamos colocar dessa forma também. Eu não sei o que eu posso falar pra vocês que não é spoiler, sabe, que não vai estragar a experiência de vocês com essa história, mas nós temos basicamente essas duas personagens que são super diferentes e ao mesmo tempo iguais, de personalidade eles são diferentes, mas eles querem a mesma coisa, então esse caderno permite que eles sejam verdadeiros um com o outro. Até essa parte eu tava gostando muito, assim. Eu comecei o livro achando ele muito engraçado, porque eles têm um certo tipo de humor muito interessante, até porque são dois autores nesse livro, depois que eu comecei a ler que eu fui reparar nisso. Então eu acho que um autor escreveu um personagem e o outro escreveu outro personagem, e juntos eles escreveram esse livro. Eu não tenho certeza se foi assim, mas eles têm uma personalidade muito legal, tanto o Dash quanto a Lily. Aliás, esse livro me surpreendeu pra caramba, porque eu não tava esperando que a linguagem dele fosse do jeito que ela é lá. Eu jurava que esse livro, como todos os outros livros de Natal que eu li pra esses dois vlogs, fosse ser mais simples, sabe? Mais clichê, aquele tipo de linguagem que você não precisa pensar muito pra ler. E esse livro, em específico, até porque eu li ele em inglês, ele tem uma linguagem mais complexa. Eles gostam muito de brincar com as palavras, principalmente os pontos de vista do Dash, que é um garoto mais culto, assim, no sentido de ter mais vocabulário, sabe? Ele tem umas palavras estranhas no vocabulário dele, ele é um garoto mais sério. Então eu achei bem difícil de ler. Quando eu peguei o primeiro capítulo, eu achei, assim, muito estranho se comparado com os outros livros, porque não era uma linguagem simples e fofa e boba, sabe? Era uma linguagem mais complexa. Fiquei muito surpresa com isso, mostra muito da personalidade dos dois. Os dois têm esse meio de comunicação que é escrito, e ao mesmo tempo eles têm liberdade pra serem verdadeiros ali, só que eles brincam muito com as palavras, eles gostam muito dessa coisa de palavras novas e de poesia, então eles brincam muito com isso. E eu tava gostando bastante do livro, como eu falei, comecei achando muito engraçado, eles têm um humor muito peculiar, assim, algumas coisas que eles falam, algumas situações que eles passam, e quando eles vão se conhecendo, é tudo muito divertido e engraçado, assim. Só que chegando lá pro 60%, eu diria que do 60% até os 75%, eu fiquei muito dividida com esse livro. Eu não gostei muito da direção que a história tomou nesses 15%. Eu fiquei pensando, mas eu li tudo isso pra chegar aqui e acontecer isso aqui agora, sabe? Mas depois dos 75%, eu voltei a gostar do livro. Então, assim, eu gostei do final, eu gostei do modo como os autores meio que resgataram a história, sabe? Mas esse intervalo de 60% até 75% me decepcionou. Então eu fico com sentimentos conflitantes com relação a esse livro, mas eu acho que é um livro legal e foi muito bom eu ler esse livro nessa época, porque hoje
É dia 30, gente, de dezembro. Eu arrastei muito esse vlog, eu peço desculpas a vocês, porque eu acho que vocês nem vão se interessar muito, né? É um vlog de Natal saindo no final do ano, mas eu acabei atrasando muito ele. Eu demorei vários dias pra ler esse livro justamente pela escrita ser mais complexa, e acabou que, assim, eu tava ficando chateada, sabe, de ter passado tanto tempo do Natal lendo um livro de Natal. Mas o interessante, eu filmei pra vocês, é que não é só no Natal, né? Esse livro, ele também pega os dias pós-Natal. Então, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 aparecem no livro. Então, se você quiser um livro pra você ler do Natal até o Ano Novo, esse cabe certinho, porque é como se fosse essa semana que a gente tem de uma data pra outra. Então, eles passam por diversas situações no Natal, antes do Natal, claro, no Natal, e também indo pro Ano Novo, né? E aí a gente termina o livro meio que no Ano Novo. Eu achei muito legal ler nessa época, e por isso é que eu vou finalizar esse vlog com esse livro sendo o último. Eu acho que esse vlog ficou muito estranho, ele ficou curto e ao mesmo tempo eu poderia ter colocado mais. Ele saiu muito depois da data que era pra ele ter saído, mas eu acho que eu vou finalizar ele aqui porque hoje já é dia 30, então assim, eu não vou conseguir ler outro livro de Natal nesses 2 dias últimos do ano, né? E eu não quero começar o ano de 2025 lendo um livro de Natal. Então, gente, eu peço desculpas de novo pra vocês, porque eu não consegui fazer desse vlog algo mais presente no Natal. Eu queria ter soltado no dia 25, não deu, mas tudo bem. E eu gostei das leituras. Aliás, o livro anterior a esse, que foi The Claus in Christmas, foi um dos melhores que eu li pra essa época, então eu tô feliz. Também não fiquei tão decepcionada assim com Dash and Lily, eu gostei. Tem uma série de TV, na verdade foi pela Netflix, eu acho que ela saiu. É uma temporada só com 8 episódios, mas eu não sei se eu vou assistir. Agora eu tenho certeza que eu não vou assistir, talvez algum dia, assim. Eu sinto que a série pode ter retratado algumas coisas melhor. Se você já leu e assistiu, comenta aqui o que é que você achou, sem spoilers, tá? Só pra gente ver se o livro vale mais a pena ou se a série também vale a pena, pra eu saber se eu assisto ou não. E eu acabei já desmontando o nosso calendário do advento. Eu, infelizmente, só consegui chegar no dia 8 dos 15 que eu tinha separado, e eu espero usar esse calendário aqui ano que vem, porque eu gostei muito de fazer esses vídeos com vocês, foi muito divertido essa forma de escolher as minhas leituras, e eu espero muito que vocês tenham gostado também. Se você não é inscrito ainda aqui do canal, aproveita para se inscrever. Depois desse vídeo eu vou soltar outros pra gente iniciar o ano de 2025 já falando de projetos, de metas de leitura, que é uma coisa que eu amo muito também. Eu sei que não foi tão elaborada quanto a época do Halloween, mas eu ainda assim gostei. Espero fazer algo legal também pro ano que vem. Eu fico por aqui e a gente se vê então no próximo vídeo aqui do canal. Um abraço pra vocês, Feliz Natal, Feliz Ano Novo e até mais. Tchau!